Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos falar sobre teatro. O teatro é uma forma de arte, né? Onde as pessoas se utilizam, do próprio corpo, das expressões faciais, da sua fala para dar vida a um personagem fictício, né? Um personagem que não existe na realidade. Ou também pode ser utilizado para contar, uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Uma história que pode ter acontecido de verdade, né? Muito bem. Então, hoje nós vamos conhecer um dramaturgo alemão muito inteligente. O que é isso, tia? Dramaturgo. Dramaturgo é uma pessoa que escreve obras de dramaturgia, de drama. O drama é uma história, que geralmente tem algum acontecimento triste, mas também tem algumas coisas felizes, E é uma trama que se envolve ali, uma história que acontece. Esse dramaturgo que nós iremos estudar hoje se chama Bertolt Brecht. Ele era alemão e ele era muito inteligente, tanto que ele criou uma nova forma de se produzir teatro. Sim, antes do Bertolt Brecht, as pessoas produziam teatro de uma forma diferenciada, Os teatros, eles eram apenas para representar algumas cenas, do cotidiano ou alguma história que era contada. Não tinha aquela função de trazer um ensinamento, de realmente fazer as pessoas pensarem sobre questões sociais. E a diferença na obra do Bertolt Brecht de teatro é essa, O Bertolt Brecht, ele vai destacar as questões sociais nas suas obras de teatro. Como assim, tia? Questões sociais? Questões sociais são problemas da sociedade, Ou coisas que são desafiadoras, coisas que são difíceis de ser discutidas na sociedade. Por exemplo, a pobreza, a ganância, as guerras, tudo são questões sociais, que eram trabalhadas nas obras do Bertolt Brecht, Até mesmo a questão do preconceito. Muito bacana mesmo as obras dele, E tem uma obra dele que se chama Mãe Coragem. É um texto que ele escreveu, uma peça de teatro escrita por ele. A história da Mãe Coragem se passa no período de uma guerra que aconteceu lá na Europa. E aí, nessa guerra, a Mãe Coragem, que era uma comerciante, ela leva seus filhos, junto, por onde ela vai andando, e ela vai seguindo as tropas, vendendo seus produtos para os soldados. E aí, o que acontece? Na obra, a Mãe Coragem, ela vai seguindo, os soldados, as tropas dos soldados, e vai fazendo negócio, ela vai lucrando com a guerra. Então, a guerra para ela é boa no sentido de gerar dinheiro. Só que o que acontece durante a obra? Os filhos dela que acompanhavam ela vão morrendo aos poucos, Todos os filhos dela morrem na guerra. Então, assim, um vai pro exército e morre, a outra morre tentando salvar ela. E assim, acaba sendo muito triste, Um drama mesmo, a história da Mãe Coragem. Então, assim, qual a crítica, qual a situação que ele coloca, O Bertolt Brecht coloca nessa questão aí, nessa obra Mãe Coragem, Ao mesmo tempo que a guerra, ela é lucrativa para a Mãe Coragem, que ela consegue ganhar dinheiro com a guerra, ela perde os seus filhos, que eram bem mais precioso para ela, Porque a nossa família é o nosso bem mais precioso, Não tem dinheiro no mundo que pague a nossa família, O papai, a mamãe, os irmãos, os avós, nada disso, pode ser comprado. Então, é muito interessante as obras do Bertolt Brecht, Tem essa crítica social para a gente pensar na questão do ser, Ao invés do ter. Muito bacana, Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre Bertolt Brecht e a sua obra de teatro, A sua forma de se produzir teatro, nós vamos fazer uma atividade da apostila na ficha número 20, que é sobre o Salvador Dalí e as obras do Bertolt Brecht. A gente vai ver
Qual a ligação que tem entre esses dois artistas? Vamos lá? Já vai ler para vocês, olha só. Por volta de 1930, um jovem alemão se destacou na história do teatro, Bertolt Brecht. Ele criou a técnica da estranheza, isto é, ele ora incluía nas suas apresentações música e poesia. Ora imitava de forma engraçada alguém ou alguma coisa muito séria. Então ele se utilizava do teatro, né, para falar de questões sociais, de coisas do dia a dia das pessoas de uma forma leve, descontraída, e utilizava também a música no teatro, né? Ele misturava a poesia com a música, com a imitação, e assim ele deu uma nova cara para o teatro, muito interessante, né, pessoal? Inclusive, a tia vai deixar para vocês um trechinho da peça Mãe Coragem, para vocês assistirem. A peça toda é muito grande, então a tia vai deixar só um pedacinho para vocês assistirem, tá bom? Se vocês quiserem pausar o vídeo e ir lá assistir a peça e depois continuar a atividade, pode, tá? Mas quem quiser fazer a atividade aqui primeiro e depois assistir o vídeo, também pode, tá legal? Agora, responda. No teatro, você vê semelhanças entre as obras de Dalí e as peças encenadas, não apenas naquela época, mas também ainda hoje? Represente suas ideias abaixo. O que as obras do Dalí têm a ver com o teatro? Vamos pensar. O Salvador Dalí, ele misturava realidade e fantasia, né? E o teatro, a gente pode misturar realidade e fantasia no teatro? Pode, não pode? Por exemplo, se você estiver encenando a peça lá da Cinderela, né? Na vida real, não tem como uma abóbora se transformar numa carruagem. Mas no teatro, tudo é possível, né? Porque a gente mistura a realidade com a fantasia, com a nossa imaginação. Não é verdade? Então, na ficha número 20, eu quero que vocês representem uma peça de teatro, né? Uma história que você gostaria que virasse uma peça de teatro. Ou alguma peça de teatro que você já assistiu e você gostou. Pode ser, inclusive, um trecho, né, da peça Mãe Coragem que vocês vão assistir, tá bom? O importante é vocês representarem, né? Vocês colocarem o palco do teatro, desenhem o palco do teatro bonitinho, as cortinas, né, do lado do teatro, porque o teatro tem as cortinas, né? E os personagens ao fundo, para ficar bem legal o teatro de vocês. Combinado? Então tá bom. Depois eu quero ver as atividades, hein? Beijão para vocês e até a próxima aula.